Na cidade de Chipre, 300 a.C., vivia um comerciante muito rico chamado Zenão de Sítio. Durante uma viagem de Fenícia para Pireu, seu barco afundou, junto com toda a sua carga. Este homem muito rico, de repente se tornou pobre num instante. Imagine que você fosse Zenão de Sítio. Como você reagiria ao ver todo o seu trabalho de uma vida indo por água abaixo pela força da natureza? Qual seria a reação apropriada? Você ficaria com raiva? Triste? Sentiria que a vida o enganou? Para a maioria de nós, essas seriam reações normais, mas não para Zenão de Sítio, o pai do estoicismo. Uma pequena mudança dura uma eternidade, e uma pequena reformulação da sua mentalidade pode causar mudanças maiores e mais impactantes mais adiante. O cerne do estoicismo é a própria definição de aceitação e indiferença. Antes de começarmos, estamos à procura de pessoas com intelecto elevado para fazer parte de nossa comunidade. Se você se encaixa neste grupo, considere inscrever-se no canal e mostre o seu valor, deixando uma mensagem positiva para a próxima pessoa que ler o seu comentário. Retomando o assunto, depois de ler os trabalhos de Sócrates e outros grandes filósofos, Zenão de Sítio criou e ensinou o estoicismo. De acordo com Zenão de Sítio, embora não tenhamos muito controle sobre o que nos acontece, temos controle sobre como isso nos afeta, e devemos usar esse controle com grande efeito. Em vez de chorar sobre o leite derramado, ou neste caso, sobre as mercadorias afogadas, Zenão de Sítio focou em manter sua compostura sobre a situação, permanecendo calmo e neutro, apesar de seu predicamento. Hoje, as pessoas inadvertidamente veem os estoicos como pessoas que não podem ser quebradas, pessoas que não costumam se entregar a extremos emocionais, passando por acessos de raiva ou surtos de ansiedade. Mas a ideia original por trás do estoicismo era muito mais do que isso. Mais do que apenas uma maneira de descrever pessoas não emotivas, o estoicismo era uma forma de ver, descrever e entender o mundo. Era uma forma de vida, e essa forma de vida tem durado séculos. A filosofia estoica pode ser aplicada às situações de hoje da mesma forma que foi aplicada milhares de anos atrás, e seus benefícios são igualmente impactantes. O estoicismo nos permite processar essas emoções negativas de experiências negativas e transformá-las em pensamentos que nos dão uma perspectiva única do mundo. A perspectiva é tudo, e todos no mundo têm experiências diferentes e, portanto, perspectivas diferentes sobre as coisas. Os estoicos se reuniram, discutiram e ensinaram filosofia em um local público. Sua filosofia geral era amplamente conhecida. Eles acreditavam que os princípios estoicos poderiam beneficiar grandemente qualquer pessoa e todos, e assim não fazia sentido para eles esconderem esse conhecimento atrás das quatro paredes de uma escola ou dos pátios do palácio. Como resultado, desde o escravo até o imperador, todos poderiam aprender e se tornar estoicos, e eles fizeram isso. Alguns dos estoicos mais notáveis do mundo incluem Epicteto, que significa o adquirido, pois ele já foi escravo. Sêneca, que foi um estadista muito renomado, e Marco Aurélio, um imperador romano, e um dos homens mais poderosos a terem vivido. Os primeiros estoicos praticavam o que pregavam, evitando todas as formas de segregação e liderando a luta contra a desigualdade. Eles até inventaram a palavra cosmopolita, que significa literalmente cidadão do mundo. Quando as pessoas ouvem essa palavra agora, pensamos em cidades como Nova York, Toronto, Dubai e Londres, por causa de sua diversidade. Este era o tipo de unidade e união que os estoicos pregavam. Na época da fundação do estoicismo, as mulheres não podiam seguir a filosofia, mas os estoicos discordavam completamente disso. Musônio Rufo, o professor de Epicteto, uma vez disse:
Não são apenas os homens que possuem ânsia e uma inclinação natural para a virtude, mas também as mulheres. As mulheres se agradam tanto quanto os homens de ações nobres e justas, e rejeitam o oposto de tais ações. Como isso é assim, por que seria apropriado para os homens procurar e examinar como podem viver bem, ou seja, praticar filosofia, mas não as mulheres? Mesmo em um momento em que isso não era popular, as mulheres podiam aprender livremente sobre o estoicismo e se tornar estoicas. Então, por que tantas pessoas adotam o estoicismo como uma forma de vida? Em um mundo cheio de reviravoltas inesperadas, nossas emoções tendem a atrapalhar as coisas. Na realidade, não ficamos tristes porque coisas ruins acontecem conosco. Ficamos tristes porque coisas ruins inesperadas acontecem conosco. A chuva é uma coisa boa. Ajuda a regar nossas plantas, fornece água para o gado e mantém a temperatura fresca e úmida. Mas a verdade é que, quando aquela nuvem escura nos pega desprevenidos, sem um guarda-chuva, nunca é uma boa experiência. Então, por que não começamos a chorar assim que começa a chover? É porque, embora a situação seja ruim, aprendemos a esperar pela chuva. É algo inevitável, não podemos controlar o tempo. Embora seja ruim, a chuva passa e a luz retorna. O estoicismo nos ensina que, da mesma forma, devemos esperar que tudo de ruim que possa acontecer, aconteça. Imagine o pior cenário e esteja contente sabendo que isso poderia acontecer. Um dos exercícios estoicos é conhecido como desconforto voluntário, um exercício destinado a aumentar os sentimentos de gratidão. Dormir no chão da sua cozinha, tomar banhos frios quando normalmente se toma banhos quentes, comer apenas batatas por alguns dias, coisas assim. Este exercício ajuda você a entender que, por mais difícil que seja, você ainda sobreviverá e potencialmente prosperará se sua mentalidade estiver certa e positiva. Ao ser capaz de suportar essas situações desconfortáveis, indiretamente preparamos nossa mente para futuros infortúnios. Com o estado atual do mundo, onde a publicidade é constantemente empurrada garganta abaixo, somos levados a acreditar que, se não tivermos a próxima melhor coisa, não tivermos uma aparência específica ou não ganharmos uma certa quantia de dinheiro, nunca seremos felizes. Entramos no mundo sem saber muito de nada. Crescemos aprendendo coisas em casa, na escola e observando o mundo por nós mesmos. A questão é, precisamos internalizar todo esse conhecimento? Se o fizermos, poderíamos estabelecer expectativas irrealistas para nossas vidas, deixando-nos, no final das contas, desapontados e insatisfeitos. Isso não é uma forma de viver. Em vez disso, devemos nos concentrar em melhorar a nós mesmos, para nós mesmos. Devemos fazer coisas para nós mesmos, e apenas por essa razão. Anexar qualquer esperança externa ou anexos secundários às ações que tomamos quase sempre leva ao desapontamento. Na maior parte do tempo, acabamos tentando preencher esse vazio com coisas externas. Gastar todo o seu dinheiro em um carro de luxo, uma casa ou até começar uma família. Às vezes, fazemos todas essas coisas pelo seu valor externo e não pelo seu valor interno. Mas o estoicismo ensina que, se abordarmos a vida dessa maneira, colocamos nossa felicidade nas mãos de forças externas, forças que sempre podem falhar. Mas até mesmo as coisas gratuitas na vida têm um custo, o custo do espaço, físico e mental. Como Sêneca escreveu uma vez, aprender a viver com menos criará espaço em sua vida para as coisas que realmente importam para você. Em vez disso, devemos colocar nossa felicidade em nosso valor intrínseco, como seres humanos, e em nada que tenhamos ou possamos adquirir fisicamente. Devemos escolher fazer o melhor para manter a cabeça fria, independentemente do que a vida nos apresente. Porque, independentemente do que queremos, no final do dia, não temos controle sobre a maioria das coisas que nos acontecem, mas temos todo o controle sobre como reagimos a essas coisas. Esta
é a dicotomia do controle, o princípio mais importante na filosofia estoica. Nas palavras de Epicteto, a principal tarefa na vida é simplesmente esta: identificar e separar as questões para que eu possa dizer claramente a mim mesmo quais são externas, não sob meu controle, e quais têm a ver com as escolhas que realmente controlo. Os estoicos ensinam que devemos aprender a separar o que podemos controlar do que não podemos controlar. Precisamos determinar nosso valor não a partir de coisas que não podemos controlar, mas das coisas que podemos. Esforçar-se para alcançar metas é uma boa qualidade, mas desmoronar quando essas coisas não vão do seu jeito é, na visão de um estoico, inútil. Fazer vídeos no YouTube é bem mais fácil do que ser um imperador romano, mas ainda pode ser desafiador às vezes. Primeiro, você precisa formular sua ideia, o que leva uma eternidade, depois pesquisar essa ideia, descartá-la porque é ruim, começar de novo, escrever o roteiro do vídeo, criar o vídeo, editá-lo, fazer a miniatura, título e tudo o mais, antes de clicar em enviar. Tudo até o momento em que você clica em enviar depende de você. No entanto, assim que você clica no botão de upload, o poder passa para o algoritmo do YouTube. Ainda assim, muitas pessoas julgam o sucesso de seu canal do YouTube ou conta no Instagram com base em quantas visualizações e inscritos ou seguidores eles têm, métricas das quais, na maioria das vezes, estão além do seu controle. Os estoicos ensinam que, em vez disso, você deve julgar o sucesso do seu trabalho com base na quantidade de esforço que você coloca, e não no resultado das suas esperanças externas. Confie no processo. Viver com menos significa desvincular-se das algemas sociais que você essencialmente colocou em si mesmo. Pense em uma pessoa que trabalha duro em seu emprego nos últimos 6 meses. Agora ele sente que merece uma promoção. Então ele se aproxima de seu chefe com seu relatório de desempenho. O chefe agradece, não lhe dá a promoção, e ele vai para casa pensando que deve ser ruim em seu trabalho. Ele não considera que o chefe pode simplesmente ter acordado irritado, que outra pessoa pode ter sido mais qualificada naquele momento, ou talvez a empresa estivesse apenas perdendo dinheiro e simplesmente não pudesse pagar. Ele não sabe o motivo, mas ainda está chateado. Se ele simplesmente colocasse seu valor na qualidade do relatório de desempenho que entregou, continuasse fazendo o que estava fazendo para ganhar a promoção que queria, ele poderia ter sido muito mais feliz no geral. Com a perspectiva certa, seu objetivo não teria sido diminuído, mas apenas adiado. É essa reformulação da sua mentalidade que é crucial. Um verdadeiro estoico não vê seus sucessos com base no ganho financeiro de seus empreendimentos, mas é confortado pelo fato de que pode viver uma vida confortável sem todas as coisas que o dinheiro pode comprar. Existem as 4 principais virtudes do estoicismo: sabedoria, coragem, temperança e justiça. Sabedoria é ser capaz de separar o que é interno do que é externo, e a capacidade de escolher nossa reação às coisas que nos acontecem. Como Viktor Frankl disse, entre o estímulo e a resposta há um espaço. Nesse espaço está o nosso poder de escolher nossa resposta. Coragem, 2 palavras, persistir e resistir. Temperança ou moderação, é o que eu acabei de fazer mais com menos, dizer mais com menos palavras. Enquanto Jeff Bezos e Elon Musk estão lutando no topo da lista da Forbes, os estoicos acreditam que o limite da riqueza deve ser simplesmente ter o que é essencial e depois ter o suficiente. A justiça é a mais importante de todas as virtudes. Instrui que ninguém deve fazer mal a outro, porque todos nós nascemos um para o outro, para fazer o bem uns aos outros, e não a nós mesmos. Nelson Mandela foi um dos líderes africanos mais famosos do mundo. Enquanto lutava contra o apartheid, ele foi condenado à prisão perpétua, onde ficou por 27 anos
antes de finalmente ser libertado. Quando foi libertado da prisão, foi eleito presidente da África do Sul, e assim muitas pessoas pensaram que ele iria punir brutalmente todas as pessoas que tiveram algo a ver com o apartheid ou sua prisão, mas é claro que ele não fez isso. Ao longo de seu tempo na prisão, Mandela leu os trabalhos de Marco Aurélio e aprendeu muitos dos valores fundamentais do estoicismo, todos os quais ele praticou ao longo de sua vida. Em vez de pedir as cabeças dos infratores, Nelson Mandela instou seu povo a buscar o oposto, para relaxar e reconstruir. Ele enfatizou que o passado estava agora além de seu controle, e que a única coisa que eles poderiam fazer era encontrar uma maneira de seguir em frente e construir uma nação melhor. Este é o caminho do estoico. Na medicina moderna, o estoicismo está no cerne de procedimentos como a terapia racional emotiva comportamental, TREC, e a logoterapia. A TREC ajuda os pacientes a identificar padrões de pensamento negativos que podem estar causando problemas emocionais e comportamentais. Permite que você desafie o raciocínio por trás de todos esses pensamentos negativos com lógica e, quando perceber que muitos deles são infundados, pode então substituí-los por crenças mais produtivas e saudáveis. A logoterapia, por outro lado, é baseada no princípio estoico de que os seres humanos são impulsionados por propósito. Mesmo nas situações mais sombrias, podemos preencher nossas vidas com significado e felicidade simplesmente descobrindo qual é esse propósito. Como muitos de nós sabemos, porém, isso é mais fácil falar do que fazer. É um processo, assim como tudo o mais. Temos que reprogramar a forma como pensamos, fora com o velho, dentro com o novo. Para resolver nossos problemas com a felicidade, devemos praticar o alto valor. Redirecionando nossa definição de valor para as coisas que podemos controlar, podemos parar de nos fixar nas coisas que não podemos controlar e, no geral, podemos levar uma vida muito mais feliz e gratificante. O estoicismo nos ajuda a navegar por tempestades passadas e presentes em águas mais calmas e pacíficas. E se nosso navio afundar e todos nós nos afogarmos, podemos ter paz no fato de que vivemos uma boa vida, embora não tão longa quanto esperávamos, porque lembre-se, tudo tem um fim. Se você aprendeu algo ou gostou deste vídeo, te convido a inscrever-se no canal, deixar o like e acompanhar os demais vídeos do canal, pois fazendo isso, você estará trabalhando na melhora de sua vida. Pela sua atenção, meu muito obrigado e até a próxima.